Prezados irmãos e amigos, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é poderosa. O Salmo 138, o versículo 2, diz que Deus colocou esta palavra acima do seu nome. Portanto, quero vos anunciar que estamos nesta manhã diante do que há de mais precioso, poderoso e maravilhoso no meio de toda esta terra. Existem muitas coisas que aos olhos dos seres humanos parecem belos, formosos, porém nada pode ser mais do que a própria palavra de Deus. Quando ele diz no Salmo 138, versículo 2, que ele colocou a sua palavra acima do seu nome. E nós observamos que é o nome de Jesus, diz a palavra do Senhor, Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, que Deus o exaltou soberanamente e deu a Jesus um nome que é sobre todo o nome, e ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e os que estão debaixo da terra. Portanto, meus prezados amigos, quero vos anunciar que neste dia você está de posse de ouvir algo muito forte da parte de Deus. O que é tão forte da parte de Deus, pregador? É a sua poderosa palavra. Palavra esta que muitos já não querem ouvir. Palavra esta que para muitos está costumeiro. Já se acostumou em ouvir a palavra de Deus. Palavra esta que para muitos não lhe transmite efeito ou preocupação. Mas neste dia, meus prezados amigos, eu quero vos mostrar um fato que aconteceu nos dias do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, porque o pecado se alastrava sobre a terra. As pessoas não gostam quando se fala de pecado, mas como vamos pregar a palavra de Deus se ela não é para escapar a tua alma do pecado, daquilo que o homem comete de agravo diante de Deus, aonde o ser humano vem cometendo dia após dia, pecado sobre pecado, se rebela contra a palavra de Deus. Se rebelar contra a palavra de Deus é desprezar esta palavra. Quando alguém despreza a palavra de Deus, a ordem de Deus, o mandado de Deus, esta pessoa está rebelada contra o próprio Criador de todo o universo. Muito bem, meus prezados amigos, nos dias do rei Acabe, eram os mesmos dias do profeta Elias. E a Bíblia diz que o rei Acabe, ele começou a reinar, e reinou 22 anos, mas ele começou mal. Ele começou procedendo mal diante de Deus, fazendo o que agradava aos seus olhos, de maneiras que Deus não estava feliz, Deus não estava contente, Deus não estava agradado da maneira a qual ele estava prosseguindo. Ele, que pregador, o rei Acabe, era um rei de uma grande nação, e ele não tinha bons exemplos, ele não tinha uma permanência, mesmo sendo da linhagem de Israel, ele não guardava os preceitos, os mandamentos da palavra de Deus. Eu quero ler aqui a palavra de Deus, capítulo 17 de 1 Reis. Aleluia! Diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o seu Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui nós podemos ver já, meus prezados amigos, que o profeta, o homem de Deus,
que nós vimos aqui a levar uma mensagem para o rei Acabe. Ele leva uma mensagem forte. Era uma mensagem da qual todos deveriam tremer diante desta mensagem. Mensagem a qual o profeta Elias, que havia vindo da sua terra, Tisbe, ele era um tisbita, pelo fato dele morar na região de Tisbe. E a Bíblia diz que ele diz ao rei Acabe que naqueles anos não haveria chuva e nem muito menos orvalho sobre a terra, senão segundo a minha palavra, diz o profeta Elias. Nós observamos, meus queridos, que o profeta, ele fala com tanta confiança, ele fala com tanta certeza. A palavra do profeta era a voz de Deus. Na verdade que nos dias de hoje ainda procede assim. O que nós vos entregamos, nesta manhã, é justamente a forte, poderosa e viva palavra de Deus. Mas por que Deus envia o profeta Elias a ter com Acabe? Qual a razão para uma palavra tão forte, tão pesada? Ou por que não dizer tão dura? Porque quem subsistirá diante de 3 anos e meio sem haver chuva nem orvalho sobre a terra? Nós vemos aqui nesta praça onde pregamos, aleluia, semanas após semanas, estamos aqui a entregar um conteúdo da palavra de Deus. E nós vos anunciamos quem pregador? Anunciamos Jesus de Nazaré. Quem é Jesus de Nazaré? O profeta que veio de Nazaré, enviado por Deus, desceu dos altos céus. Aleluia, nasceu em uma virgem por nome Maria. Este homem andou, viveu e conviveu com os seres humanos na terra. Mesmo ele sendo Deus, sendo filho unigênito do Pai, ele não teve por usurpação, como diz a palavra de Deus, viver aqui na terra em regalias. Então, observamos que o povo de Deus, eles não vivem em regalias extremas. Vivemos de um lado para outro, levando a palavra poderosa, a palavra da salvação, a palavra que liberta, a palavra que orienta, a palavra que traz a cura, a palavra que traz o milagre, que traz a restauração, que traz uma vida nova e que te garante a certeza da salvação para a tua alma. Aleluia! Elias estava ali, o tisbita, dos moradores de Gileade. Ele estava diante de quem? Estava diante da maior autoridade daquela região. Quem era a autoridade pregador? Era o rei Acabe, o qual havia sido constituído. Porém, aquele homem, conhecendo a veracidade da palavra de Deus, não se submetia à obediência da palavra de Deus. E é diferente de hoje, pregador, não. Há muita gente que conhece a Bíblia, praticamente decorada, mas há uma ineficiência, não guarda a palavra que ele tão acostumado está em ler.